sem demora, eu quero convidá-los, abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Ministrei muitas mensagens em 1 Samuel 16, mas o foco, Moacir, sempre foi a unção de Davi como rei de Israel. Ministrei muitas mensagens, falando da disposição do coração de Deus em separar aquele menino que estava atrás das malhadas. E confesso para vocês que hoje o Senhor me levou de uma outra forma a enxergar esse texto. E quando eu entendi que seria Gabriel aqui nessa passagem, eu logo pensei, vou falar de novo sobre a unção de Davi. E Deus falou assim, leia de novo. E eu acabei entendendo aquilo que Deus tem a ministrar aos nossos corações. Pela manhã foi muito interessante a forma que Deus trabalhou o coração das pessoas que estavam aqui. Recebi inclusive mensagens depois falando, pastor, palavra rema mesmo, eu precisava ouvir. E eu creio que agora à noite não vai ser diferente, amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: então disse o Senhor a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Na NVI, a nova versão internacional diz: até quando você se entristecerá por Saul? Na NVT, versão transformadora, ele diz assim: até quando você lamentará por Saul? Continuando o texto, ele diz: porque eu já o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem, vou te enviar a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos tenho me provido um rei. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Jesus, muito obrigado por podermos cultuar e adorar o teu nome nesta noite. Que nada, Deus, que venhamos fazer aqui seja segundo aquilo que desejamos, mas que sejamos conduzidos, inspirados, dirigidos pelo teu Espírito Santo. Que todos que entraram aqui possam receber uma porção do Senhor. Que todo ceticismo, toda incredulidade seja colocado por terra, que todo desânimo, todo cansaço, Senhor, seja eliminado, e toda distração, Senhor, não tire o foco, e se tiver, não tire o foco daqueles que desejam ouvir a sua voz e que o Senhor deseja ministrar os seus corações. Que a tua paz ela venha envolver este lugar, os nossos corações, o meu coração. Que a tua graça possa nos conduzir àquilo que vai ser ministrado. E que pela sua infinita misericórdia, todos possamos sair daqui tendo certeza daquilo que o Senhor tem nos conduzido. Em nome de Jesus eu oro. E quem concorda, diga amém. Conhecemos bem a história de Saul, Samuel e Davi, e se você não conhece, eu indico inclusive você aprofundar, porque são histórias maravilhosas e temos muitas lições aqui importantes. E aqui nós encontramos um momento de transição. O capítulo 16, verso 1, Viviane, ele fala exatamente de uma transição de governo, não de reino, mas uma transição do governo de Deus sobre a nação de Israel. O primeiro rei de Israel, tio Mário, Saul, todos conhecemos a história dele. Ele é separado por Deus, ungido por Samuel, mas ele começa já cometendo erros. Nós vamos ver que nos 2 primeiros anos do reinado de Saul, ele, como diz o ditado, ele troca os pés pelas mãos, literalmente, e ele comete vários erros, mas 2 principais, Nardelli, que bom te ver aqui, meu amigo, 2 principais que acabam o fazendo perder a unção de Deus, a direção de Deus no seu governo na nação de Israel. O primeiro episódio é quando ele sacrifica no lugar do sacerdote, e nunca foi essa a direção de Deus para um rei, e ele acaba cometendo essa atrocidade. Ele é confrontado por Samuel, que era o seu mentor. E a segunda situação acontece aqui no capítulo 15, um pouco antes desse texto, quando Deus leva Samuel a instruir Saul a trazer juízo sobre um povo chamado os amalequitas. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas, conhecidos como os chacais do deserto, era um povo nômade, Sara, que eles eram malvados, truculentos, violentos, Dani, saqueadores, ladrões. Quando invadiam cidades, violavam mulheres, crianças, faziam escravos do povo com muita truculência.
E em algum momento a maldade dos amalequitas chega ao coração de Deus, e Deus decide trazer a consequência dos erros deles, e o juízo quem iria aplicar era Saul e o seu exército. Então Deus envia Samuel instruindo Saul: luta contra os amalequitas, porque eu decidi eliminá-los. E nessa batalha, Saul, você não deve trazer nada, não tem despojo, não tem animal, não tem nada. Apague tudo que possa acontecer dos amalequitas. E Saul, ele foi para a guerra, Deus deu a vitória, porém ele não conseguiu ser ele não conseguiu ser fiel à direção que Deus deu a ele. A Bíblia diz que depois de vencer, ele decidiu trazer o gado, as ovelhas, os bois, o melhor do gado dos amalequitas, contrariando aquilo que Deus tinha dado como direção. E ele também decidiu trazer o rei Agag, o rei dos amalequitas, para servi-lo, talvez para depois usá-lo como exemplo, ou talvez para pedir resgate para alguns que sobraram, não se sabe exatamente. E a Bíblia diz que depois da batalha, Samuel ele vem para receber o relatório de Saul. Quando Samuel chega e pergunta: fez aquilo que o Senhor te mandou? Ele falou: fiz. Você eliminou os amalequitas? Ele falou: eliminei. Enquanto eles estão conversando, de repente Samuel ouve um mugido de vaca. Essa vaca ficou esquisita. Essa vaca estava rouca. Um balido de ovelha. Essa ficou mais ou menos, mas ainda melhor eu continuar só pregando, né, Bruno? E Samuel pergunta: o que são esses balidos de ovelha que eu ouço? O que são esses mugidos de vaca que eu ouço? E aí Saul então se apressa a responder: pois é que eu esqueci de um negócio. Normalmente quando as pessoas fazem errado, elas têm a mania de dizer que esqueceram, né? Eu esqueci de dizer um negócio aqui para você. Então, sabe o povo aí, o exército? Quando nós chegamos lá, vimos que o gado era um bom gado, então decidiram, eles, não eu, eles decidiram trazer o gado, as ovelhas, para a gente sacrificar o Senhor, mas é para Deus, não é para nós. Não é para mim, não fui eu. Aqui nós vemos ele cometendo dois erros. O primeiro, que ele não obedece completamente. Eu entendo que Deus novamente, Jean, ele vem repetir o que ministrou o nosso coração semana passada, mediante a história de Moisés. Acredito que você vai lembrar, quando falamos que Deus dá uma direção, Samir, para Moisés sair da casa do seu pai, do meio da sua parentela, e ele iria para um lugar que Deus ia mostrar. E a Bíblia diz que ele até obedece, mas não obedece por inteiro, ele vai pela metade. Ele sai da casa do pai, mas leva a parentela com ele que ele deveria deixar. E eu lembro ainda que eu mostrei a vocês que obedecer pela metade é como se não obedecer. E aqui nós vemos novamente alguém obedecendo pela metade. Ele guerreia, ele toma a decisão, a direção que Deus deu, mas Dani, ele acaba no meio do caminho não cumprindo tudo aquilo que Deus falou que era para eliminar todos. E quando obedecemos pela metade é como se não obedecêssemos, entenda isso, seja lá na vida de Abraão, seja aqui na história de Saul. Isso comprometeu Abraão e comprometeu Saul. Então Samuel fica indignado por conta do segundo erro, dele não assumir o seu erro e dizer: rapaz, eu decidi trazer. Ele coloca na culpa do povo. Ele deixa que os soldados levem a responsabilidade do erro que era dele, porque ele era o líder e era ele que deveria tomar essa decisão. Samuel, ouvindo aquilo, fica indignado. A Bíblia diz que ele toma a espada, vai até Agag, que estava aprisionado, parte Agag no meio, fala assim: meu Deus, que violência. Eu quero que você entenda a simbologia. Agag, ele representava o governo da iniquidade, ele representava o governo da maldade. Deus estava dizendo: elimina esse governo de maldade. E quando ele termina de eliminar aquilo que Deus tinha mandado e Saul não fez, Samuel decide ir embora, e Saul insiste que ele fique. Ele fala: não, fica aqui, porque ele precisava da validação de Samuel para os soldados. E Samuel falou: eu não vou ficar. E ele força dizendo: fica aqui. E Samuel força dizendo: não, eu não vou ficar, porque Deus tem te rejeitado. E a Bíblia diz que Saul, ele tenta forçar a presença de Samuel, agarrando pelo seu manto, e acaba rasgando o seu manto. E Samuel então diz para ele: assim como você rasgou meu manto, assim Deus está rasgando, você não vai mais continuar. A Bíblia diz que a partir daquele momento eles se separaram. Saul volta para sua casa, Samuel volta para Ramá, e nunca mais eles se encontraram. Nunca mais eles se encontraram. No capítulo 15 encerra com esta informação, que eles não se viram mais até a morte de Samuel.
E no capítulo 16, nós encontramos então o verso 1, que lemos, que diz, que fala de Deus conversando com Samuel, fazendo uma pergunta: até quando você vai entristecer por causa de Saul? A mensagem que Deus me conduz hoje a compartilhar com vocês é sobre o coração de pessoas que estão tristes e angustiadas por pessoas que Deus já tirou da sua vida e você continua insistindo em ficar. Na versão NVT diz: até quando você vai ficar triste? Na NVI diz: até quando você vai ficar triste? Na versão corrigida diz: até quando você terá pena? Deus está dizendo assim: eu já o rejeitei, eu já tirei ele. Por que você insiste? E eu quero trazer isso, Teia, para as nossas vidas. Que existem situações, aliás, existem pessoas que talvez em algum momento foram afastadas de amizades, foram afastadas de relacionamentos, foram tiradas do seu convívio, pessoas que você fica triste, fica angustiado. Por que isso aconteceu? E hoje Deus te trouxe a este lugar para dizer: calma, não fique angustiado, porque fui eu que tirei. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que é difícil, é complicado, e Samuel ele revela esse coração, Zerci. Por que Samuel ele está triste? Porque Samuel ele não entristeceu apenas como um profeta que entregou uma palavra profética, e essa palavra profética não foi seguida. Porque uma coisa é você ter uma palavra profética, outra coisa é você andar em direção a ela. Por que tem pessoas, Deise, que dizem assim: eu recebi tantas promessas de Deus, tantas profecias, e elas nunca aconteceram? Foi Deus que entregou? Se a pessoa que te entregou, você entende que é homem, é mulher de Deus, e se não aconteceu, não é que Deus esqueceu, não é que Deus se arrependeu, é porque você não andou em direção a ela. Quem está me entendendo, diga amém. Enquanto eu e você não aprendemos a andar em direção às palavras, uma coisa é você receber a palavra, outra coisa é andar em direção. Enquanto eu e você não aprendemos a andar em direção à palavra profética, Aline, não acontece. Deus tinha promessa para Saul, Deus tinha palavras proféticas para Saul, que o seu governo seria um governo honrado por Deus, mas ele não andou, ele desobedeceu, ele foi orgulhoso, ele foi desobediente. Por conta disso, ele não viu se cumprir aquilo que Deus tinha declarado, Eduardo, sobre a vida dele. Mas quando voltamos a Samuel, por que ele estava triste? A primeira coisa que nós precisamos entender é que ele não foi apenas um profeta, Eduardo, que entregou uma palavra profética. Ele não foi apenas um sacerdote que aconselhou o rei Saul. Ele foi muito mais do que isso. Alain, quando ele caminhou com Saul, não foi apenas entregando uma direção, mas foi mentoreando. Ele era um mentor, ele era um professor, e ele tinha envolvimento, Lourdes, emocional com Saul. E quando Deus rejeita, quando Saul não o procura mais, porque aqui nós vemos também o coração de Saul, um coração endurecido. Aqui nós vemos, Thaís, o coração de Saul, um coração ingrato. Ele recebeu tudo que ele recebeu, Vanessa, de Samuel, e quando eles romperam, a Bíblia diz que ele nunca mais voltou a Ramá. Ele não se arrependeu. Ele tinha recebido tudo que ele tinha recebido de Samuel. Mas quando Samuel deu uma direção de Deus, dizendo assim: Deus te rejeita, ele nunca mais procura. Pastor, você acha que se ele... deixa eu perguntar, eu estou falando muito rápido? Está tudo ok? Às vezes eu me empolgo. Você acha, pastor, que se Saul tivesse procurado Samuel, poderia ter acontecido uma mudança? Eu acho. Pastor, mas Deus já tinha dado um decreto. Vamos lembrar da história de Ezequias? Deus manda o profeta Isaías, carioca, entregar uma palavra para Ezequias: põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Tua casa caiu, lindão. Organiza as coisas, porque seu ciclo está encerrado. A Bíblia diz que quando ele recebe aquela palavra, ele se volta para a parede e ele começa a chorar. O coração dele se quebranta, Cláudio. Ele se arrepende provavelmente daquilo que ele entendeu que estava limitando a sua vida. E o profeta Isaías entregou a palavra e foi embora. Quando o profeta estava no átrio do palácio, lá no pátio, a Bíblia diz: reza. Agora estão os dois irmãos aqui hoje? Estão os dois. Aí agora o reza é o que está aqui ao lado da Sara. Agora sim. Não vou fazer a piada. Reza, a Bíblia diz que quando ele estava no pátio, Deus falou: ei, para aí, Isaías, volta, porque eu ouvi o clamor de Ezequias, e diga para ele, porque ele clamou, eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele.
Se Saul não fosse soberbo demais, não fosse orgulhoso demais e reconhecesse tudo aquilo que Samuel fez na vida dele, e ele tivesse ido atrás de Samuel, eu acredito que alguma coisa poderia ter mudado, mas ele não fez, e provavelmente é isso que deixa o coração de Samuel entristecido, é isso que deixa o coração de Samuel angustiado, é isso que faz ele ter pena de Saul, porque sabia que agora ele estava encrencado, porque teria que governar sozinho e não tinha capacidade para isso. Então o problema de Samuel era o envolvimento emocional. E é por isso que Deus fala para ele: até quando você vai chorar por ele? E eu quero hoje, Fabiola, trazer isso para a nossa vida, mais uma vez te perguntando: até quando você vai ficar angustiado? Até quando você vai ficar ressentido? Até quando você vai ficar insistindo em estar ao lado de pessoas que Deus tirou do seu lado? E por favor, eu quero que você tenha maturidade agora para entender isso. Quero que você tenha sabedoria. Eu quero que você entenda que aqui nós estamos falando de um mentor e de um aluno. Aqui nós estamos falando de homens que tinham uma aliança de relacionamento, de amizade, e não é de casamento. Você está entendendo, né? Eu não quero que você olhe e fale assim: aí Deus falou, viu? Vou largar esse homem que eu não aguento mais. Tá vendo, mulher? Deus falou. Até quando? Não é para ter mais pena do você. Vaza, pelo amor de Deus, tenha sabedoria. Pastor, não aplica? Não! Por que não aplica? Porque você e ela são um só. Deus está falando de você se afastar de pessoas, Nato, que Deus tem tirado porque elas estão te atrapalhando. Por que Deus tirou Saul da vida de Samuel? Vamos lá, se você gosta de anotar, é bom você começar a anotar agora. Por que Deus tirou Saul da vida de Samuel? Número 1, porque Saul era um cara soberbo. Quais são as pessoas que Deus tem tirado dos nossos caminhos? Pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, pessoas arrogantes. Por que Deus tira os soberbos do nosso caminho? Porque a Bíblia diz, José, que a soberba precede a queda. E quando nós insistimos em andar com os orgulhosos, infelizmente, se estivermos junto com eles, vamos cair junto com eles. Deus deu a direção para Samuel: se afasta dele, para de chorar por ele, para de lamentar por ele, porque eu já o rejeitei, porque o coração dele era um coração tomado de orgulho. Nós temos que tomar cuidado quando estamos andando com pessoas que o coração deles é obstinado, é endurecido, é orgulhoso, é vaidoso demais. Deus não tirou Saul da vida de Samuel simplesmente porque Saul cometeu um errinho. Deus tirou Saul do caminho de Samuel, da vida de Samuel, porque Saul iria comprometer Samuel. Rita, talvez nós olhamos essa história dizendo assim: mas por que Deus afastou um mentor e um aluno? Por que ele ficou tão angustiado quando perdeu o aluno? Porque talvez ele trazia a culpa para ele, dizendo assim: boa, ele errou porque eu errei, eu era o mentor dele. Não, tem coisas que você fez e você fez. Se a pessoa andou em direção daquilo que você aconselhou, se a pessoa seguiu as instruções que você discipulou, é uma escolha dela. Quem está me entendendo, diga amém. Número 2, por que Deus tirou Saul da vida de Samuel? Porque Saul era desobediente. Ele não conseguia seguir o trilho. Sabe quem são as pessoas que Deus vai afastar do nosso caminho? As pessoas que vivem quebrando princípios, as pessoas que vivem andando no caminho errado. O salmista, ele fala no capítulo 1, no primeiro salmo, não é capítulo, do primeiro salmo, ele diz: bem-aventurado, feliz é aquele que escolhe as suas amizades, não anda com os ímpios, com os pecadores e com os zombadores. Porque a desobediência, gente, ela infelizmente influencia. Se nós sairmos, Rafael, conversando com pessoas que se envolveram com alcoolismo, com aquele alcoolismo destrutivo, pessoas que se envolveram com drogas que destruíram a sua vida, pessoas que se envolveram com tantas coisas, com crime, por exemplo, você vai descobrir que no mínimo 80% delas chegaram ali, no mínimo, por influência. Quem está me entendendo, diga amém? Andaram com desobediente, que estava quebrando o princípio. Não é uma questão de fanatismo, ai, os crentes querem ser santos, não, é questão de princípio. Deus tira Saul de perto de Samuel porque ele não obedeceu, ele não entendeu como viver a instrução.
Terceiro motivo que Deus tira Saul de perto de Samuel, a desonra. O texto bíblico diz que Saul agarrou pelo seu manto, falou: fica aqui. Samuel insistiu e falou: não. E ele rasga a roupa. Ele foi agressivo. Ele desonrou. Nós precisamos prestar atenção se não estamos andando perto de gente que tem desonrado. A Bíblia diz, por exemplo: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá. Por que tem muita gente que a vida dele não dá certo? Tudo que ele põe a mão arrebenta, Felipe, porque em algum momento ele desonrou e nunca voltou para arrumar. A honra, ela é fundamental. Eu não sei por que as coisas estão travadas, eu não sei por que as coisas não acontecem. Não acontece por causa da desonra. A desonra, a paz vai ser transferida, a desonra a autoridades, vai ser transferida a desonra à liderança, muitas vezes. Uma pessoa que ela tem a cultura, uma pessoa que vive a desonra, ela desenvolve a cultura da desonra. E aqui nós vemos a desonra do aluno para com o seu mentor. Pastor, eu desonrei no passado, pastor, mas nunca mais. Mas arrumou o passado? Você arrumou? Você voltou lá? Você pediu perdão? Você fez um caminho de volta? Tem pessoas que lá no passado eles desonraram, depois voltaram ao relacionamento, mas nunca voltaram lá atrás para arrumar o que foi feito. Quem está me entendendo, diga amém. O problema de Saul, gente, é que ele desonrou e ele nunca voltou para arrumar a desonra. Ele rasga a roupa do seu mentor, era o seu pai espiritual, ele nunca voltou para arrumar. A Bíblia diz que depois desse episódio, o Espírito de Deus se afastou de Saul e ele começou a ser atormentado por um espírito maligno. Gente, ele nunca mais teve paz. Onde tem desonra, não há paz. E a cada dia de desonra de um filho para com o pai, é um dia a menos que ele vive. E não falamos só de pai, isso fala de pessoas que nos abençoaram. Isso fala de pessoas que nos ajudaram. Sabe por que Deus tirou Saul da vida de Samuel? Porque ele desonrou. Quarto motivo que Deus tirou Saul da vida de Samuel: Saul não assumia as responsabilidades do seu erro. Às vezes nós olhamos a história de Saul e de Davi e dizemos assim: caramba, como Deus pôde aprovar um assassino e adúltero e rejeitar um orgulhoso rebelde. A questão não está no pecado. Deus, ele não foca no seu pecado quando há arrependimento. Quem está me entendendo, diga amém. Deus não espera o pecado, Deus espera o arrependimento. Por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul nunca assumiu os seus erros. Por que Deus perdoou Davi e chamou ele o homem segundo o seu coração, mesmo sendo um adúltero, mesmo sendo um assassino? Porque quando ele foi confrontado por Natã, ele não arrancou a espada e falou: repete que eu vou te partir no meio. Não. Ele rasgou as roupas e disse: Michael, somente eu pequei contra o Senhor. E quando ele foi confrontado, quando Saul foi confrontado por Samuel, o que ele disse? Foi o povo, foram eles. Eles fizeram. A culpa é deles, eles trouxeram. Eles quiseram trazer. Foram eles que desobedeceram. Eu não pude fazer nada. Sabe qual que era o coração de Saul? O coração de Saul era preocupado com o povo, não era preocupado com Deus. Ele não tinha nenhum tipo de compromisso com Deus, de responsabilidade com Deus. É por isso que Deus tira Saul da vida de Samuel. Por que eu estou falando dessas características? Para que você não tome decisões erradas em tirar pessoas que Deus colocou e não deixar pessoas que Deus já tirou. Quem está me entendendo, diga amém. Às vezes você está sendo confrontado pelos seus erros por alguém. Às vezes você está sendo aconselhado por alguém a agir de forma diferente, e porque você está desconfortável com o confronto, então você fala: Deus mandou tirar. Vou tirar o pastor Márcio da minha vida, ele só prega sobre pecado toda vez. Vou tirar. Não. Você precisa entender quem são as pessoas que você vai tirar.
Quem são as pessoas que eu tiro? Os desobedientes. Quem são as pessoas que eu tiro? Aqueles que geram desonra. Quem são as pessoas que eu tiro? Os irresponsáveis. Quem são as pessoas que eu tiro? Os soberbos. E não é tirar de você não ter relacionamento, é se você não se deixar ser influenciado. Deus não pediu uma inimizade entre Samuel e Saul, porque Deus não é um Deus de inimizade. O que Deus queria é que Samuel não tivesse o seu coração, a sua alma comprometida com a soberba de Saul. Tem coisas que a melhor resposta que você dá é se afastar, para você não se ferir. Sabe o que eu vejo, Miguel, de erro? Pessoas que foram feridas, magoadas por alguém, que elas já até perdoaram, mas elas continuam seguindo nas redes sociais. E às vezes aquele que magoou continua magoando com palavras, com situações, ele continua ressentindo. Irmão, se afasta. Você não precisa bloquear, mandar um textão daqueles, não precisa ser agressivo, você simplesmente se posiciona. A Bíblia diz que a resposta, que a direção de Deus para Samuel foi: até quando você vai lamentar? Diga para quem está do seu lado, se é da sua família: para de lamentar. Para de lamentar. Nós precisamos entender isso. Quando nós falamos de uma pessoa que não assumia seus erros, nós também temos que falar uma pessoa que ela não tinha caráter. Uma pessoa que não tem responsabilidade, não tem maturidade. Às vezes você está lamentando por pessoas que não foram maduras e as decisões delas comprometeram a sua história. E a gente fica, pastor Ronaldo, insistindo. Não é ter inimizade. Não é dizer nunca mais vou perdoar, até porque eu entendo que quando Samuel se afastou de Saul, ele já perdoou. Por que ele está triste? Porque estava perdoado. Mas o que Deus não queria é que ele fosse comprometido. E para nós encerrarmos, pastor, e como é que eu resolvo isso? Deus tem um bálsamo nesse texto. Deus tem um remédio para aqueles que continuam ressentidos, aqueles que continuam entristecidos, aqueles que continuam a lamentar as pessoas que Deus já tirou da sua vida. Volta comigo lá no verso 1, por gentileza. A parte A do verso 1 diz assim: então o Senhor disse a Samuel: até quando você vai lamentar por Saul, havendo eu já o rejeitado para que não reine mais Israel? Ele diz assim: por que você insiste numa coisa que eu não quero mais para você? Eu não quero nem para o meu povo mais, nem para a nação. E aí depois do ponto de interrogação, Deus dá uma direção, e essa direção é uma direção para acalmar, dona Helenira, o coração de Samuel. A parte B do verso, está ali, isso já está ali. A parte B do verso diz assim: agora encha uma vasilha com óleo, vá a Belém, procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos seus filhos para ser rei. Pastor, como é que Deus acalma o coração? Está aqui: azeite, Belém e uma pessoa. 3 passos simples para acalmar o coração de Samuel. Primeira coisa que ele diz, Samara, ele diz: enche uma vasilha com azeite. O azeite na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, pode ter algumas representações, porém a principal representação, o principal simbolismo do azeite é o Espírito de Deus, a presença de Deus. Se nós queremos ser tratados, curados de tristezas, queremos ser tratados, curados de frustrações, de relacionamentos que fomos desonrados, desrespeitados, roubados, traídos, a primeira coisa que você tem que trazer é a presença de Deus a fluir em você. Quem está entendendo, diga amém. Ele falou: enche o azeite, enche a vasilha com azeite, traz o óleo para a sua vida, traz a presença de Deus para a sua vida. Pastor, eu estou triste, pastor, eu estou frustrado, pastor, eu tenho enfrentado situações difíceis. Deixa Ele trazer cura para a sua alma. Amém, queridos? Jesus é o equilíbrio das suas emoções. Amém, queridos? Deixa Ele trabalhar. Às vezes, Alan, quando nós estamos angustiados, frustrados, quando as perdas marcam a nossa alma, nós nos afastamos do único que pode nos trazer consolo e conforto: Ele. A gente se afasta, a gente se esconde de Deus. Não se esconda. Deus falou para Samuel: levanta, Samuel,
pega uma vasilha, pega o chifre e enche com azeite. Número 1. Depois Nerley, ele diz: vá para Belém. Belém fala do quê? A palavra Belém significa casa de pão. Ele está dizendo assim: eu estou te enviando. Não era para ele mudar e morar em Belém, era para ele ir para um ambiente de provisão e sustento. Quem está me entendendo, diga amém. Deus não falou assim: muda para Belém, sai de Ramá. Não, ele falou: só vai até Belém. Deus falando assim: muda um pouco esse ar que você está respirando. Sai um pouco daqui e vá para um lugar que eu vou te prover. Casa de pão, casa de sustento. Deus falou: deixa que agora, no vazio da sua alma, eu te sustento. E número 3, Deus diz assim: porque lá em Belém você vai procurar um homem chamado Jessé. E Jessé tem um filho que eu já escolhi para ser rei, e ele vai ser melhor do que Saul. Se você perdeu pessoas nessa tua caminhada, se Deus tirou pessoas da sua caminhada, não se preocupe, Ele vai colocar outras para suprir o vazio que está ali. Ele vai colocar. Ele diz: não angustia não, porque eu ainda tenho uma obra para você. Você está frustrado pelo que eu tirei, eu vou colocar um melhor do que aquele, e você também vai mentorear ele. Posso ouvir um amém por isso? Deus vai colocar pessoas. Às vezes nós estamos derramando o nosso coração, Vanessinha, em pessoas que elas já não fazem mais parte da nossa história. Não é uma questão de inimizade, é uma questão de mudança de círculos. Já falei muito isso para vocês sobre círculos, circuitos e ciclos, tempo, lugares e pessoas. Às vezes Deus está transicionando, e a gente tem que entender isso. O que você não pode é insistir quando Deus já decidiu. Amém, queridos? É isso que nós precisamos entender. E tenha sabedoria e discernimento para isso. Deus, quem são as pessoas que o Senhor tem afastado? Quais são elas? Os rebeldes, os orgulhosos, os irresponsáveis. Quem são essas pessoas? São aqueles que têm tentado nos afastar de Deus, aqueles que nos desonraram, aqueles que nos desrespeitaram, aqueles que quebraram o nosso ciclo de confiança. Essas são as pessoas que Deus tem tirado. E quem são as pessoas que eu tenho que manter? Aquelas que me aconselham, aquelas que me honram, aquelas que me respeitam, aquelas que me abençoam, aquelas que me confrontam. Às vezes nós não gostamos do confronto, mas o confronto, Natan, é um presente de Deus para nós não nos desviarmos. A Bíblia diz que ferro afia ferro. Às vezes você tem um amigo que ele só te arrebenta, cada vez que você encontra parece que sai faísca, pois se ele está fazendo para o teu crescimento é porque ele te ama. Qual é o princípio ativo do amor de Deus? A correção. A correção. Vamos ficar de pé, queridos.